uma exaustivo passeio de todos os setores, áreas e extra-constitucionais, predominantemente de Portugal, mostrando as suas semelhanças e dissemelhanças com as experiências brasileiras. Mas é de ser louvado, é de ser aplaudido a riqueza de dados inventariados num pedaço de carro, para obedecer, plural, extraordinário, mas é interessante algumas coisas que me chamam a atenção. Examinando a história do direito português, agora eu vou invadir na seara de... Mas até o século XVIII, no começo do século XIX, não teve português, não teve expressão. Eu me recordo de um autor, Coelho de Souza, creio que o livro foi editado não me recordo se foi em 1789, quer dizer, numa da Revolução Francesa, ou logo depois, de 1790, mas que aliás vale a pena ser lido, porque parece um livro de ficção. Como eram os tempos e como se escrevia um livro para ser lido, para ser estudado na universidade. Aí é que está. Bom, depois dele, o que vem são as instituições de direito público e foi também o autor de também no século XVIII escreveu sobre o direito público. Pode-se imaginar as circunstâncias e as experiências de Portugal naquele tempo. Não poderia escrever fora daquela realidade. Mas chegamos à República Portuguesa, em 1910, e coisa interessante, eu só me lembro de um autor que escreveu Marlon Rousseau, em 1912. Não conheço outro, quer dizer que não existe, mas eu não conheço. E os nossos autores, máximo, uma referência ao outro. Mas eu devo fazer uma de uma monografia sobre a questão da constitucionalidade, da inconstitucionalidade das leis no direito português. É uma monografia de Magalhães Colasso. Esse nome Colasso vai aparecer mais uma vez entre juristas portugueses, mas todos os direitos constitucionais, a única referência, não conheço outro trabalho. Para estabelecer isso, também não tem explicação para mim. É um divórcio de fato que existiu entre Portugal e Brasil, sem uma causa, pelo menos uma causa tangível que justificasse isso. Essa monografia aparece um nome do jurista brasileiro, Amaro Cavalcante. Ministro do Supremo Tribunal do século XX, autor de obras jurídicas de real importância, mas só. Quando Rui Barbosa, por exemplo, escreveu sobre essa matéria alguns trabalhos de alta edição, que não aparecem na língua portuguesa, mas nem assim aparece uma monografia. Teve acesso, pelo menos, a Amaro Cavalcante. Mas isso são coisas que parecem desimportantes, e são realmente desimportantes, mas que servem assim
fragmentos, pequenos sinais de alguma coisa que existiu, que eu não sei explicar, mas existiu. Depois veio o Estado Novo português e durou quantos anos? Meio século. E durante esse tempo, realmente, enquanto o direito administrativo, por exemplo, tem um tratadista da categoria do Marcelo Caetano, que é um autor de uma obra realmente importante do direito administrativo, sobre o direito constitucional, não recordo sobre o direito. Agora, ocorre a Revolução dos Cravos, e não sei que poderes miraculosos estavam guardadas 7 chaves e explodiram logo nas asas dos cravos. E o direito constitucional português, então, surge numa exuberância, uma riqueza, uma qualidade. Isso, aquilo que disse, mas como, onde é que estava essa gente? Onde é que estava essa ciência? Temos aqui o que Jorge Miranda, Canotino, Branco de Moraes e quantos? Ficam apenas 3 nomes ilustríssimos para não ir a essas falas que eu não sei explicar, mas registro como um fato. Para mim, a guisa ainda de uma explicação. Mas realmente um fato que não deixa de ser cuidadosamente conturbador. Cuidadosamente. Mas direito constitucional português que praticamente não existiu 100 anos de existência. Continuava no direito privado, direito civil, direito processual, também tomou conhecimento do que havia na Itália, na Alemanha principalmente, agora no direito constitucional. Quando ele emerge com essa riqueza, mas depois do movimento, quebrou realmente uma estrutura cinquentenária. Não é à toa um regime de 50 anos, seja ele qual for. Essa é a situação quando a situação de Portugal, a situação do Brasil, quando foca esses fatos, essas situações que são dos nossos dias. Eu confesso que eu teria outras coisas a dizer, mas não vou dizer agora, porque a sessão de encerramento. Alguma coisa importante que a ser dito por quem? Pelo professor Manuel Gonçalves. Vai falar sobre a experiência brasileira nesses 25 anos de vigência da Constituição. Tenho a honra e o prazer de dar a palavra ao professor Manuel Gonçalves. Excelentíssimo senhor, professor Paulo Grossar, símbolo do direito constitucional, símbolo do constitucionalismo brasileiro. Eminente professor Carlos Branco de Moraes, prezado amigo, grande jurista, constitucionalista português. Senhores professores, senhores bacharéis e advogados, senhores estudantes, meus caros amigos, minha neta Camila. Usar a palavra nesta ocasião é uma grave responsabilidade. Primeiro,
porque falo perante o mestre Paulo Grossar e outros mestres desta casa. Segundo, porque a minha intervenção vem depois de 2 dias e meio de brilhantes palestras que colocaram em profundidade alguns problemas e algumas questões relativas à Constituição brasileira em vigor, a Constituição de 5 de outubro de 1988. Tenho para mim, por isso, que é extremamente delicado discorrer sobre esse assunto. E exatamente por isso, me aperceber de antemão que seria uma tarefa extremamente delicada, eu preparei um texto que tem cerca de 20 páginas, para inclusive me socorrer quando a memória falhar. Entretanto, eu não vou ler esse texto, que poderá ser posto à disposição de quem por ele se interessar futuramente. Eu vou procurar sintetizar algumas questões, abordar alguns temas, fazer, como hoje se diz, algumas provocações, mas, essencialmente, eu pretendo desempenhar 3 papéis. Um papel de historiador constitucional. Um papel de advogado do diabo, exatamente mostrando alguns lados negativos da Constituição ou da evolução dessa Constituição. E, por fim, fazer um papel de tabelião ou de notário, registrando mudanças ocorridas na Constituição. Pois hoje pode-se até discutir se a nossa Constituição é ainda a Constituição de 5 de outubro de 1988. O primeiro papel, o papel de historiador constitucional, vai trazer à lembrança dos mais velhos e ao conhecimento dos mais novos alguns aspectos que são necessários para que se compreenda, no seu contexto, a Constituição promulgada em 1988. É preciso ter presente que a Constituição de 1988 é o ponto final de um processo de reconstitucionalização do país, que é também um processo de redemocratização do país. Para não começar muito longe, o que tomaria muito tempo, eu quero observar que a Constituição de 1967 foi colhida no Ato Institucional número 5 de 1968 e realmente abriu poderes ilimitados ao presidente da República. No processo que então se desencadeou, houve uma revisão do texto da Constituição de 1967, uma revisão não congressual, mas feita por juristas e políticos ligados à presidência da República, e redundou na emenda constitucional número 1 de 1969, que até de certo modo era uma nova Constituição. Agora, o que eu quero chamar a atenção é o fato que a emenda número 1 de 1969 manteve em vigor o ato institucional número 5. Então nós tínhamos uma situação do âmbito do direito constitucional, pelo menos paradoxal. Nós tínhamos uma Constituição, como toda Constituição, uma Constituição limitadora do poder, e nós tínhamos dentro dessa Constituição a abertura para a descrição, se não para o arbítrio. Essa norma, essa inserção do ato institucional número 5 no corpo da Constituição, por meio da emenda número 1 de 1969, terminou por uma emenda constitucional, a emenda constitucional número 28 de 1988,
Terminou quando foi revogada, eu estava falando na memória, e a memória é falha, quando exatamente no governo do presidente Geisel foi revogada essa norma, foi revogado o AI-5. Claro ficou que a partir desse momento em que se revogou a manutenção de vigor do AI-5, se desencadeou um processo de reconstitucionalização que primeiro correu nas anticâmaras, mas depois se fez formalmente claro. Vejam que a revogação, use-se o termo, do AI-5, teve uma profunda significação na evolução política do país, porque sem o ato institucional número 5, a eleição presidencial na sucessão do presidente Figueiredo não foi determinada por uma escolha sua do seu sucessor, como tinha ocorrido, grosso modo, nos momentos anteriores. Foi o momento em que se elegeu Tancredo Neves, presidente da República, contra Paulo Maluf, Tancredo Neves, que tinha como vice José Sarney. Como todos devem saber, o presidente eleito, Tancredo Neves, adoeceu e nunca se empossou na presidência da República. A presidência da República, então, ficou nas mãos de José Sarney, o que acelerou esse processo de reconstitucionalização e de democratização. Veja-se, porém, que é de Tancredo Neves a ideia da convocação de uma constituinte que consagrasse novos tempos, novos rumos para o país. E se passou a falar, naquele momento, numa nova república. Acrescente-se um outro ponto. Quando Tancredo Neves levantou essa bandeira da constituinte de uma nova república, ele fez uma observação que, sem dúvida, foi exageradamente interpretada, mas que teve também um reflexo na evolução dos fatos. Ele fez a declaração que a nova Constituição não deveria ser obra de juristas ou de uma elite, mas deveria ser obra de todo o povo. Isso teve um efeito, qual que seja, o efeito de instigar os diferentes setores do povo brasileiro a procurarem sugestões, ideias para que fossem inseridos na nova Constituição. Nova Constituição que foi elaborada por uma Assembleia Constituinte decorrente de uma emenda constitucional, como foi lembrado ainda há pouco pelo ministro Gilmar Mendes. Quer dizer, um ponto muito delicado, porque se convocava uma Assembleia Constituinte sem a ruptura da ordem jurídica anterior. Isto não é um fenômeno que ocorreu só no Brasil, mas é um fenômeno que hoje os autores examinam do ângulo das chamadas transições democráticas. Isso não importa nesse momento. Mas o fato é que a Constituinte de 87 e 88 foi uma Constituição ambiciosa, por um lado, porque ela pretendia instituir uma nova república. Foi uma Constituição que também pretendia regular não apenas a ordem política, mas também a ordem econômica e social. E uma Constituição que, na visão que se havia difundida, deveria ter aquilo que parecia essencial para cada um dos importantes grupos sociais brasileiros. Isto é extremamente valioso, mas, como tudo na vida, tem o seu efeito perverso. A Constituinte sofreu o assédio dos grupos de pressão. Eu me lembro bem do que se passava em Brasília naquele tempo e acredito que não serei desmentido por outros que viveram também esse período. Porque no avião que se ia para Brasília, eu ia para a sessão do Conselho Federal de Educação, não ia para trabalhar na Constituição. Se eu encontrava
ilustres conhecidos que iam defender os interesses do seu grupo, e alguns com grandíssima habilidade, por exemplo, o Ministério Público. Não estou fazendo nenhum juízo de valor, estou registrando um fato. Ora, essa pretensão de fazer uma Constituição política, econômica e social encontrou um rótulo ou uma cobertura na chamada doutrina da Constituição dirigente. Mas vejam bem, como acontece frequentemente no Brasil, a Constituição dirigente foi vista à brasileira, ou seja, foi vista não como uma Constituição programática, com os limites e as sutilezas expostas na obra do professor Canutino, que frequentemente era citado e mencionado por Pilatos no Credo. Mas uma Constituição que pré-ordenasse a regulação das mais diferentes atividades, dos mais diferentes setores da vida brasileira. É esse é isso a fonte de um texto extremamente longo, que eu perdi a lembrança de quantos artigos tem, extremamente detalhista. Isto não ficou inocente, porque se a nossa Constituição tem hoje 80 emendas, 6 emendas da chamada revisão, mais 74 ordinárias, sem que o termo seja empregado, senão no sentido jurídico, e nem se falando, porque não é o caso, do tratado incorporado à nossa Constituição. Se a nossa Constituição sofreu essas alterações, é exatamente porque, a cada passo, a orientação política governamental tinha que passar por uma mudança das regras. E isto se repetiu várias vezes, por exemplo, em matéria de previdência social. Certamente, isso não estava dentro do contexto da Constituição dirigente do professor Canutino, mas ficou dentro do contexto da Constituição dirigente brasileira. E não só disso decorria uma pré-ordenação da atividade governamental, mas também a consagração de uma série de vantagens ou de privilégios. Este é um ponto importante para mostrar exatamente o porquê da Constituição brasileira ser uma Constituição tão frequentemente alterada por emendas. Para não se falar, vai ser a última parte da minha palestra, a referência a uma Constituição que já mudou muito, inclusive informalmente. Brevemente, esse é o primeiro ponto, o ponto que eu queria, que eu exerço o papel simplificado, evidente, de historiador constitucional. Agora eu passo para o segundo papel que me arroguei desempenhar nessa sessão, o papel de advogado do diabo. Não sei se os mais jovens sabem que no processo de canonização do Vaticano, há sempre uma pessoa designada para fazer o papel de ser do contra, o advogado do diabo, que não quer a canonização. Esse é o papel que eu vou fazer, não querendo a canonização da Constituição de 1988, não porque não se canoniza uma Constituição, mas para provocar o interesse do auditório e eventualmente ensejar, ao final, alguma troca de impressões, alguma troca de argumentos, alguma troca de ideias. Este papel de advogado diabo, eu levanto alguns problemas. O primeiro deles é a questão da contribuição para a democracia brasileira, para a liberdade de que hoje se usufrui desse texto. Não há a menor dúvida
que a Constituição de 1988 é, no que tange a direitos e liberdades, uma Constituição liberal. Não há a menor dúvida que ela é uma Constituição democrática. Claramente, os governantes hoje procedem de eleição e, inclusive, o povo tem condições de participação direta. Mas eu me pergunto, e pergunto ao auditório, se esse mérito é realmente devido à Constituição. Claro está que eu exagero na colocação, porque algum mérito ela tem. Mas eu quero fazer uma pergunta que me parece importante. Isto é devido, esta democratização, esta liberdade estendida, é devido a essa Constituição? Em que medida? Será que ela não deriva de outros fatores que são de ordem política e social? Ou seja, uma mudança na mentalidade política. Antes, em 1964, toda a eleição brasileira era contestada por aqueles que não logravam vencer. Uma das formas de contestação destas era ir bater na porta do quartel mais próximo, pedindo a intervenção militar salvadora. A intervenção militar salvadora para impedir que aquele eleito ameaçasse a democracia restabelecida ou criasse condições sociais e econômicas que tornassem o país ingovernável. A situação se acentuou depois de 1960, quando, talvez os senhores, alguns dos jovens saibam, o presidente eleito, Jânio Quadros, renunciou. E o problema se agravou, inclusive, pelo desenvolvimento de grupos, o fato é notório, que pretendiam tomar o poder pela revolução, pela força, para a implantação da ditadura do proletariado. Isto é, para a implantação de um regime marxista-leninista no estilo cubano. Hoje, muito se fala a respeito dos participantes desse processo, mas de um ângulo diferente, porque hoje, justamente, eles se insurgem quanto à repressão de que foram vítimas. Mas, no noticiário sobre o assunto, se esquece qual era o propósito que os levou a sofrer aquela repressão. Não estou justificando a repressão. Estou apenas colocando que a repressão não veio do nada. Com o fim da União Soviética, essa tendência esmaeceu, se não desapareceu. Ou seja, aqueles que pretendiam o poder pela força para transformar o sistema político, econômico e social do país, desistiram de fazer e passaram a procurar realizar, pelo menos parcialmente, os seus propósitos idealistas pelo caminho ordinário da disputa política e da eleição. É uma tese que eu levanto. E é o outro lado das coisas. Porque realmente havia no Brasil, e sempre houve, desde a República, não sei se antes dela, de Floriano Peixoto é o primeiro símbolo disso, a ideia de que autoritariamente se pode colocar o país no bom rumo e assim também, pela força, realizar o progresso do país. E vejam que eu estou empregando uma palavra absolutamente desusada, que é progresso, mas que ainda está inscrita na bandeira brasileira por obra dos positivistas triunfantes e influentes em 1889 e 1891. Insisto nesse ponto. Essa corrente, e alternou com outra no regime militar, porque seguramente ela alternou com aquilo, pôs fim ao ato institucional número 5,
se apercebeu que o custo, no sentido amplo da palavra, dessa tentativa autoritária de refazer o país, de colocar o país nos eixos, de realizar segurança e desenvolvimento, o custo a médio prazo era grande demais. E espero que isto persista, essa concepção continue a persistir, desde que se não se cutuque com vara curta o bicho. Desculpem eu ter abaixado o nível da terminologia da exposição. Será que não é mais isso que levou a essa situação, esses fatores que não são fatores jurídicos, que levaram a essa situação? Qual é a medida em que esses fatores não jurídicos pesaram no processo? É uma coisa que não se discute, mas uma coisa que me interessa. Um outro ponto é também inegável que o país prosperou, desenvolveu-se. Mas vamos também perguntar: esse desenvolvimento, esse progresso, é devido à Constituição? Será que ele não deriva, por exemplo, de políticas que foram estabelecidas antes da Constituição e que, quando foram estabelecidas antes da Constituição de 88, provocaram uma celeuma terrível, inclusive daqueles que hoje usufruem do proveito trazido por isso? Não se esqueçam que a flexibilização do monopólio estatal do petróleo foi feita no governo anterior à nova República. A coisa de outro ano. A Constituição brasileira de 1988 tem como chave, quanto ao aspecto econômico, o artigo 174 da Constituição. Leiam, não trouxe a Constituição, coisa que um professor não devia deixar de fazer. Leiam o artigo 174 da Constituição e encontrarão uma segunda parte que previa o planejamento obrigatório para o setor estatal. Isto nunca se praticou, isso se esqueceu, mas está ainda escrito na Constituição. Isso correspondia a uma visão soviética, de certa forma, da economia, ainda que atenuada pela manutenção do setor privado. Mas não será, porque isso foi esquecido, que o país prosperou. Eu hoje faço essa colocação com mais tranquilidade do que eu teria feito há 15 dias atrás, porque li nos jornais, não tive o prazer de ver o texto inteiro, mas li nos jornais, e talvez alguns dos senhores também o tenham feito, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na Ordem dos Advogados do Brasil, na comemoração dos 25 anos da Constituição, disse que, com o projeto que o seu partido tinha apresentado na Constituinte, o Brasil seria ingovernável. O Brasil seria ingovernável. Agora, por que esse programa fazia o Brasil ingovernável? Exatamente porque ele partia da ideia de um desenvolvimento econômico presidido, capitaneado, orientado, fiscalizado pelo Estado. Um dos pontos em que o Centrão, na elaboração da Constituição, mudou o texto é exatamente o que se tornou o artigo 174 da Constituição. Por uma pequena sutileza jurídica. Os senhores todos sabem que em direito não há palavras inúteis. A redação anterior, a redação que não prevaleceu na Constituição, mas que estava no projeto, dava ao Estado o papel, entre outras coisas, de controle e fiscalização da economia. Controle e fiscalização. Controle é a mesma coisa que fiscalização,
conforme o dicionário. Mas, como demonstrou num brilhante trabalho o professor Fábio Bonder Comparato, controle pode ser entendido no outro sentido. E como professor de direito comercial que ele era, antes de se transformar em filósofo, controle tem um significado em direito comercial. É o acionista controlador. Agora, o acionista controlador é aquele que meramente fiscaliza a orientação da empresa ou aquele que comanda a empresa. Aí estava uma abertura para um projeto de estatização da economia, nem não falo em socialização da economia, mas de estatização da economia, e se deu a revelia da Constituição de 1988. É verdade, como já disse, com o texto mudado, porque a palavra controle foi eliminada do mesmo. Será que essa prosperidade deriva, portanto, da Constituição de 1988? Ou deriva do fato de que se ignorou a Constituição de 1988 nesse aspecto? E ainda havia o artigo, se não me engano, 172, sobre empresa brasileira e empresa estrangeira, que era um embaraço completo ao desenvolvimento econômico e às relações entre empresas brasileiras e empresas estrangeiras. Tenho aqui na minha frente um jurista que desenvolveu um trabalho estudando exatamente a ordem econômica e poderia me socorrer nesse momento se o auditório discordasse ou duvidasse daquilo que eu estou expondo. Essa é a primeira provocação. Os méritos da Constituição, esses méritos que todo mundo louva, são da Constituição. Pelo menos, eu reconheço, ela tem um mérito de não ter atrapalhado. Mas é um mérito bem menor do que o mérito de ser responsável por. Segunda provocação, ou segundo tema, é o problema da governança. A nossa Constituição, muito moderna em determinados aspectos, quando a governança é uma Constituição conservadora, exatamente porque ela tem a pretensão ou o propósito de dividir a determinação da política nacional entre legislativo e executivo. E, na verdade, embora ela tenha ensejado, não estava no propósito dos que a elaboraram, nem se decorre da letra do texto promulgado, a participação política do Poder Judiciário, que é tema ao qual eu vou voltar adiante. Vejam que é exatamente o modelo da governança da separação de poderes. O presidente da República, chefe do Executivo, o Legislativo, o Judiciário, controlador da juridicidade. É evidente e é notório que há muito tempo o equilíbrio entre os três poderes não existe. E exatamente há muito tempo que já se apercebeu que o governo é o poder executivo, ou a cúpula do poder executivo. A Constituição brasileira não teve essa percepção e ainda seguiu o velho modelo. Ela poderia ter seguido a Constituição francesa, que no artigo 20 claro a respeito disso, porque ao registrar o papel atribuído ao gabinete, fala claramente em determinar e conduzir a política da nação. A Constituição brasileira não fala quem deve determinar e conduzir a política da nação, porque se apegou à velha separação dos poderes. E falo isso com toda tranquilidade, porque uma velha brincadeira, uma velha ironia dos meus alunos de Direito Constitucional é que eu não posso dar uma aula sem fazer um louvor a Montesquieu. Eu hoje não estou fazendo crítica a Montesquieu, mas eu estou trazendo um louvor que é fora de hora. Porque a colocação de Montesquieu é uma colocação justa para um Estado que não intervém no domínio econômico e social.
que se contenta em estabelecer um quadro dentro do qual, pela livre competição, cada um por si, Deus por todos, prospere ou não prospere. Mas a separação de poderes fica em paz. O poder executivo no Brasil, e agora acentua a provocação, é muito mais do que o poder executivo. Isso também é velho. Se não me engano, o professor Sérgio Rezende, que cunhou a expressão perfeita para esse fenômeno, que é o presidentismo, lembrou e já se escreveu até sobre Sua Majestade, o presidente do Brasil. Agora, isto é fácil de registrar, essa exacerbação do poder presidencial no Brasil. O presidente da República, além de chefe do Executivo e, portanto, comandante da máquina administrativa estatal e paraestatal, que não é pequena, é comandante das Forças Armadas, é o comandante da política nacional. Porque, embora a estatização da nossa economia não exista, ninguém aqui ignora que a nossa economia é extremamente dependente de órgãos que todos estão sob o controle do presidente da República. Por exemplo, o BNDES, por exemplo, o Banco do Brasil. Se não há um planejamento estatal obrigatório, há uma influência dominante do Estado na condução dos negócios públicos. Talvez isso seja inexorável no mundo contemporâneo, mas isso acresce e acresce muito a força do presidente. Combine-se isso com o fato de que o novo Estado, de acordo com a Constituição de 88, é um Estado onipresente. E se me permitem, descer um pouquinho do nível da exposição, trazer mais algumas provocações, o presidente da República, que é chefe do Poder Executivo, que é comandante das Forças Armadas, que é o comandante da economia, virou também o provedor dos mais pobres, porque ele tem nas mãos o SUS, tem nas mãos o INSS e tem nas mãos a Bolsa Família. E ele é também um grande irmão, porque ele sabe tudo, em teoria, graças aos serviços de informação, a ABIN e a Polícia Federal. Isto, descrito brevemente, já mostra que o presidente da República é profundamente poderoso no Brasil. Agora, combine-se essas noções, que são jurídicas, mas eu vou voltar a um aspecto mais adiante, um outro aspecto mais adiante, combine-se isso com alguns aspectos culturais brasileiros, ou alguns aspectos políticos sociais brasileiros. Primeiro aspecto, o presidente da República é um ungido da democracia. Ele eleito pelo povo em eleição direta em 2 turnos, o que faz com que ele seja sempre aquele que encarna a vontade da maioria absoluta do povo brasileiro. Porque o segundo turno só não se realiza se ele tiver obtido a maioria absoluta no primeiro momento. Essa força legitimadora democrática é extremamente importante no mundo contemporâneo. E ela ainda se destaca pela perda de legitimidade dos membros do Poder Legislativo, porque, infelizmente, esse é um fenômeno concreto que está diante dos nossos olhos. A isto eu também pretendo voltar daqui a um instante. Agora, ele é também, talvez nem todos concordem comigo, visto pelo povo brasileiro como um taumaturgo e o mágico que resolverá todos os nossos problemas. Todas as esperanças são postas no presidente da República, não há problema de reserva de possível. Todas as coisas, todas as expectativas são postas no presidente da República. O presidente da República é visto como o salvador de todos.
E acrescente uma pimenta nisso. Ele, na campanha eleitoral, frequentemente promete tudo. No passado, já houve um eminente jurista e disse que a eleição brasileira, e não era por maioria absoluta, o professor Afonso Arinos, e disse que a nossa eleição presidencial era um plebiscito entre dois demagogos que seria vencido por aquele que tivesse o despudor de prometer mais. Claro que é uma manifestação de um oposicionista. Claro que ela pode ser vista como exagerada, mas ela traduz um pouco daquilo que eu estou me referindo. Parece que o presidente da República, que já tem toda essa soma de poderes decorrentes da máquina que ele preside e dos nossos usos e costumes, ou da nossa mentalidade, recebe um presente da Constituição de 1988. Herdado, sem dúvida, do regime anterior, mas um presente. Ele recebe o poder de editar normas com força de lei, pelas famosas medidas provisórias. Está certo que a emenda constitucional 32 introduziu alguns parâmetros que cerceiam esse poder. Mas, assim mesmo, o presidente da República, recebendo esse poder, recebe o poder legislativo e se torna, se me permitem, o principal legislador. Vejam que todo o debate, todos os atos que influem na nossa vida, praticamente, vêm de medida provisória convertida em lei. E vinham, no passado, em grau maior, porque as medidas provisórias podiam ser reiteradas indefinidamente. Então havia a medida provisória que mudava de conteúdo conforme a reedição, o que criava ainda a estabilidade jurídica. Vejam que a emenda 32, por outro lado, estabelece uma preferência para a apreciação das medidas provisórias no Congresso Nacional, o que cerceia o tempo para a análise dos projetos de lei apresentados pelos membros do Poder Legislativo. Insisto no amigo. O Congresso Nacional tem o poder de converter ou não converter em lei uma medida provisória. E aí está o poder de barganha, que é importante para os membros do Poder Legislativo, ao qual eu também prometo voltar daqui a pouco, se os senhores não cansarem das minhas provocações. Mas vejam que há uma inversão total do processo legislativo, tal qual concebido por Montesquieu no espírito das leis. Porque o Congresso Nacional não delibera sobre uma lei inferior, uma lei que se está propondo fazer, mas delibera sobre lex facto, porque a medida provisória, quem é que não sabe, tem eficácia imediata depois da sua publicação. É claro que ela produz efeitos, e é claro que o peso desses efeitos contribui para dificultar a sua rejeição. Em face dessa proeminência, que é mais do que uma preeminência do Poder Executivo, eu não tenho dúvidas em dizer que o papel do Poder Legislativo é bastante reduzido. E, na verdade, o Poder Legislativo conquista hoje espaço, por exemplo, na imprensa, o que é medida de sua importância para a vida de todos os dias, quando ele tem nas mãos uma saborosa comissão parlamentar de inquérito. E essa da notícia, essa destaca os inquiridores, ou inquisidores. Já foi mostrado aqui, porém, que hoje o governo já consegue até controlar esse aspecto pela apresentação de 5 comissões parlamentares de inquérito que impedem a aprovação de outra. Agora, se o papel do Legislativo decresce quanto à governança, hoje também é inegável que o Poder Judiciário tornou-se um poder governante. Ainda de manhã, a professora Ada dizia que não era a boca da lei. E, sem dúvida, eu acho que sempre se exagerou a interpretação de que fosse boca da lei, num tempo, dito por Montesquieu, num tempo
em que o direito não era todo um direito escrito e, portanto, o papel construtivo do juiz existia inegavelmente em toda parte. Mas, insisto nesse ponto, o papel governante ou político, se quiser, do Poder Judiciário, que se manifesta de várias maneiras, e vou apenas mencionar a mais óbvia. É a intervenção do Poder Judiciário quando as políticas públicas. Porque o Poder Judiciário determina políticas públicas, afeiçoa políticas públicas e ainda se pretende que ele tenha mais campo para fazer isso. Ele governa quando ele determina políticas públicas. E aí ele está exatamente retirando um pouquinho daquilo que caiu no colo do Poder Executivo. Essa é a provocação sobre a governança. Agora, passemos a um outro ponto delicado, que é exatamente a questão do sistema eleitoral e partidário. A Constituição brasileira prevê a eleição para a Câmara dos Deputados e para as Assembleias Legislativas Estaduais e Câmara de Vereadores, todos sabem o sistema de representação proporcional. O sistema de representação proporcional, já de per si, como ensinava o professor de Verger no tempo que eu fui aluno dele, faz tempo, estimula a criação de novos partidos. Então é um sistema eleitoral que naturalmente provoca a multiplicação de partidos. Agora, a Constituição brasileira, elaborada quando todo mundo tinha consciência desse fato, na verdade abriu as portas para a criação de partidos sem maior conteúdo programático, ou sem nenhum conteúdo programático. Isso decorre, está na Constituição, que foi, nesse ponto, redigida, olhando-se, como está na imprensa, pelo retrovisor, como uma reação contra o bipartidarismo imposto pelo regime militar. Muito bem, nós temos hoje 32 partidos registrados. Nós temos mais de 20 representados nas câmaras. Muito bem. Os partidos têm um papel importante na democracia, por um lado, como formuladores de alternativas políticas. Quais são as alternativas políticas que esses partidos fornecem? É preciso um exercício de adivinhação para sabê-lo. Não porque a consulta aos programas registrados é absolutamente inútil, porque todos são favoráveis à democracia, à justiça, ao progresso, à ordem, à segurança, à beleza, etc, etc. Mas, muito mais, além dessas generalidades genéricas, nada. E, ademais, o programa não serve para nada, porque ele não tem força obrigatória para os membros do partido, mesmo eleitos. Dirão vocês, mas agora se estabeleceu ou se restabeleceu a fidelidade partidária. Mas se restabeleceu a fidelidade partidária apenas quando a troca de partidos, não quanto a obrigação de seguir as normas programáticas. E, por outro lado, os senhores já estão vendo diante dos olhos a eficiência dessa medida, ou a eficácia dessa medida. Afinal de contas, semana passada registraram, ou semana passada, ou um pouco mais do que isso, registraram o 31º e o 32º partido. Alguém sabe o programa deles? Isto não é inocente, porque isto tem dois reflexos para os quais eu gostaria de chamar a atenção do auditor. O primeiro reflexo é que, embora o presidente da República seja o governo, nós vivemos num Estado de Direito. Leis precisam, portanto, ser aprovadas ou medidas provisórias serem convertidas em lei. Isso depende de deliberação parlamentar. Quando os partidos são organizados
quando há um número razoável de partidos, isso se obtém por uma negociação feita em nível alto em torno de partidos ou dirigentes partidários que são movidos por ideias. Quando isso não ocorre, o critério para compor as maiorias é muito diferente. É o critério dos favores e outros critérios malsonantes, conforme a experiência brasileira revela. Eu ainda, na exposição, há um instante atrás, devia ter mencionado um fato que me deixei de fazê-lo, mas eu volto para lembrar. O Brasil só tem pequenos partidos. Nenhum partido brasileiro tem 1/5 da Câmara dos Deputados. Nenhum. E apenas 6, se a minha estatística está certa, tem mais de 5% da Câmara dos Deputados. Ou seja, todos os partidos brasileiros são pequenos, o que é uma decorrência natural do sistema de representação proporcional descontrolado, inestimulado, como foi estimulado por essa norma do Supremo Tribunal Federal, do TSE aprovada pelo Supremo, da fidelidade partidária. Em face dela, querendo mudar de partido, vamos participar da criação de um outro partido. Essa pequenização, esse esfarinhamento, ou fragmentação, para falar mais elegantemente, do sistema partidário, tem um efeito direto na governança. As claras ou não as claras. Agora, tem um outro efeito que eu também levanto para a discussão. Se não é uma das formas de difusão e de estímulo à corrupção. Porque é um paradoxo da democracia moderna que ela se faz com dinheiro. Sem dinheiro ninguém se elege. Até os programas gratuitos são programas custosos. Porque pode ser gratuito no sentido de não ser paga a transmissão, mas é paga a elaboração do programa. E isso não é barato. Para não falar na atuação dos técnicos em campanha eleitoral, dos marqueteiros. Não se faz hoje campanha política sem dinheiro. Primeiro ponto. Agora, de onde vem o dinheiro para a campanha política? É claro que pode vir do bolso do candidato, mas o custo é frequentemente extremamente pesado para que o bolso do candidato baste. Vem dos amigos. Bom, então agora interpretemos o termo amigo que eu empreguei. Se nós estamos num quadro partidário em que as ideias preponderam sobre as pessoas, o critério das doações políticas é um. Se nós estamos num quadro partidário em que não são as ideias, mas são as pessoas e os interesses que prevalecem, a índole da contribuição é diferente. No primeiro caso, por exemplo, se eu sou socialista, eu contribuo para o Partido Socialista, que se propõe a realizar o ideário socialista. Se eu sou conservador para o Partido Conservador, se eu sou liberal para o Partido Liberal. Agora, quando eu sei que os partidos não significam ideias, mas são máquinas de chegar ao poder ou de explorar o poder, perdoem-me o exagero, eu só contribuo se eu tiver interesse. E quando eu contribuo, se eu não contribuo, mas se alguém contribui por interesse, é porque espera o quê? Espera favorecimento, gratidão, retribuição, o que indubitavelmente estimula a corrupção política. Agora, isso ainda se completa com outro ângulo, que é exatamente porque a democracia exige muito dinheiro e, às vezes, governantes mal formados procuram obter dinheiro no exercício do poder. É o caso clássico do desvio do poder da doutrina
do Conselho de Estado francês, a famosa doutrina que os administrativistas conhecem bem do desvio de poder. Agora, isso tem alternativa? Fala-se no financiamento público. Eu confesso que eu tenho grandes dúvidas sobre isso ser solução para o problema e não agravamento para o problema. Mas eu registro uma questão grave e tem que ser equacionada. É claro que talvez eu seja teórico demais e pensar que isso se corrige numa larga medida, diminuindo o número de partidos e injetando a exigência de que eles sejam partidos programáticos, ou que tenham um programa significante. Encerro com essas colocações aventurosas o meu papel de advogado do diabo. Mas agora vou dedicar, se os senhores ainda tiverem um pouco de paciência, e eu perdi completamente o controle do tempo, eu já devo ter esgotado o tempo há muitos momentos, há muitos instantes, eu quero fazer algumas observações a propósito do papel de notário ou tabelião que eu assumi, ou de oficial de registro. É exatamente o fato de que a Constituição de 1988 mudou muito se nós compararmos com as regras que efetivamente presidem o nosso sistema constitucional em 2013. Do juiz constitucional, que é o Supremo, e também até por leis ordinárias, o que é mais surpreendente, porque teoricamente uma Constituição não pode ser mudada por uma lei ordinária. Então eu começo por esse ponto. Hoje se falou na Lei 9868 de 1999. Nela está no artigo 27, se a memória não me falha, a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Modulação é uma forma elegante para dizer que decretada a inconstitucionalidade, isso não impede que a norma que não é mais nula continue a se aplicar. Ou que se passam restrições quanto ao alcance daquela determinação de inconstitucionalidade. Isso está numa lei. Isso não está em nenhuma emenda constitucional brasileira. Agora, isto é uma mudança substancial no sistema constitucional implícito que sempre nos presidiu. Por quê? A ideia era de que o ato inconstitucional era nulo e Rui Barbosa acrescentava ire, traduzindo null and void da jurisprudência norte-americana. Nulo e de nenhum efeito. O ato inconstitucional não é mais nulo e de nenhum efeito. Se o ato inconstitucional não é mais nulo e de nenhum efeito, ele pode ser mudado por uma lei que o Supremo Tribunal Federal não julgue inconstitucional, ou até por alguma que ele julgue inconstitucional. Portanto, é muito relativo o fato de que o Supremo Tribunal Federal brasileiro hoje pode controlar a constitucionalidade até de emenda constitucional. Ele pode mudar a Constituição. Por exemplo, dando colhida a uma alteração do sistema implícito do direito constitucional brasileiro feita por uma lei ordinária. Esse é apenas um exemplo. Há muitos outros. O poder, o Supremo Tribunal Federal brasileiro, hoje é um constituinte de emergência. Vão ficar chocados com essa observação. Analisem o famoso caso das câmaras de vereadores, ocorrido há cerca de 10 anos atrás. O Supremo Tribunal Federal decretou a inconstitucionalidade de várias leis orgânicas de municípios porque elas não estariam, na sua visão, obedecendo ao preceito constitucional regulador da fixação do número de vereadores. Isso é matéria de lei orgânica, portanto, matéria da competência do município, exclusiva do município. Invocando o fato da proximidade das eleições, o Supremo Tribunal Federal sugeriu
A iniciativa, não sei de quem foi, porque essas coisas não são publicadas, sugeriu ao TSE que este fixasse o número de vereadores. E o número de vereadores foi fixado por uma resolução do TSE. Procurem o fundamento legal para isso, não vão encontrar. A única justificativa é uma situação de urgência e de emergência, o que justifica a minha provocação dizendo que o poder do Supremo Tribunal Federal é hoje um constituinte de emergência. Nem vou entrar em alguns outros aspectos, porque a coisa dura demais. Mas não posso deixar de mencionar que o Supremo Tribunal Federal legisla. Ele legisla, sem dúvida, com muita razão, dada a omissão do Congresso Nacional em regulamentar ou deliberar sobre determinadas questões, mas ele legisla. Vejam um primeiro exemplo. Primeiro exemplo flagrante é do julgamento dos mandatos de injunção sobre a greve do servidor público. Na Constituição é reconhecido o direito de greve do servidor público condicionado a uma lei especial. A lei especial não foi feita até hoje. O Supremo julga mandado de injunção e manda aplicar a legislação prevista para o direito de greve no setor privado, no que for compatível. Está legislando ou não está legislando? Está legislando por uma omissão do legislativo, mas está legislando. E o que significa também que a famosa ação de inconstitucionalidade por omissão, que era depositária de todas as esperanças do debate da Constituinte de 87 e 88, desapareceu, porque a inconstitucionalidade por omissão não vale absolutamente nada no nosso sistema constitucional atual. Agora, o Supremo Tribunal Federal legisla, num caso desses, dá a omissão do Poder Legislativo. Mas eu tenho uma colocação que coloca em dúvida isso. Os senhores ouviram falar no famoso caso Raposa Serra do Sol, que era uma questão versando a desconformidade contra a delimitação, a demarcação de terra indígena no estado de Roraima. Muito bem. Os senhores sabem que esse inconformismo foi rejeitado pelo Supremo. Agora, eu os convido a ler o acórdão do Raposa Serra do Sol. E, surpreendentemente, não sei se surpreendentemente é o advérbio adequado, nesse acórdão há 19 normas impositivas para reger demarcação de terras indígenas. A Raposa Serra do Sol estava demarcada. Essas exigências, portanto, não eram para o Raposa Serra do Sol, eram exigências normativas. E só esse assunto nos levaria muito longe. Eu apenas mencionei o essencial para que os senhores vejam aquilo que está por detrás da minha manifestação. A Constituição Brasileira de 88 é uma, a Constituição Brasileira de 2013 é diferente. Se para melhor ou para pior é um juízo pessoal em que eu não entro. Agora, concluindo, eu tenho ainda uma outra observação que também eu gostaria de ver discutida. Volta e meia, e há pouco tempo se tornou, houve uma manifestação a mais desse fato, volta e meia se pretende mudar a Constituição Brasileira, ou alterar a Constituição Brasileira, ou fazer uma nova Constituição Brasileira como solução para os nossos problemas. Por um lado, me desculpem, embora bacharel em Direito, eu acho que isso é uma ingenuidade, que achar que por um texto escrito a gente muda a realidade das coisas. Isso pode contribuir, mas não resolve.
Não é porque a gente consagra o direito à moradia que todos passam a ter moradia, para dar um exemplo grosseiro, mas flagrante. Essa é uma observação que eu acho que precisa ser ponderada. Agora, há outra manifestação que é a expressão do ceticismo da minha vivência. Onde está a prova de que uma nova Constituição vai ser melhor que a atual? Isso é impossível de se prever. Como também não adianta nós queremos que a Constituição seja feita por um conjunto de sábios reunidos numa Assembleia Constituinte especializada, como se fosse possível, o ministro Gilmar observou, separar o especializado do não especializado numa Constituinte, quando a Constituinte, por estar elaborando uma nova Constituição, vai ser a chave dos nossos destinos. Agora, é claro que uma Constituição tem que se adaptar a novos tempos e novas mudanças, de onde, a meu ver, se retiram duas lições. A primeira lição é inspirada pela velha tradição norte-americana. Uma Constituição deve ser breve e tratar apenas do essencial, porque aí ela dura. A Constituição americana, se a minha memória não falha, tem 27 emendas e mais de 200 anos. E, ao que parece, ela não é um exemplo de insucesso. É claro que ela também mudou por esses modos informais, mas o esqueleto do Estado americano ainda é aquele definido pela Constituição de 1787. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria sublinhar é uma ideia. É inspirarmos em Portugal. E não estou fazendo isso para agradar o professor Carlos Blanco de Moraes. Portugal tem na sua Constituição a previsão de revisões periódicas. Ora, isto eu acho que tem duas vantagens. Uma, que a perspectiva de uma revisão periódica, numa revisão algum tempo adiante, leva todos a pensarem naquilo que pode aprimorar a Constituição. Não é de afogadilho em face de uma manifestação popular que se vai inventar o que vai fazer. Em segundo lugar, uma revisão preserva o que parece para mim muito importante, que é o espírito de sistema da nação. Uma Constituição, vou dizer o óbvio, é um conjunto. Cada um dos seus artigos tem influência sobre os outros e é influenciado sobre os outros. A interpretação constitucional tem que ser uma interpretação integrada. E isso é dificultado quando, por inspirações variadas, se coloca alguma coisa nova na Constituição. Às vezes fora do sistema completamente. Agora, concluindo de verdade, eu dou a minha última opinião. É melhor uma Constituição ruim do que nenhuma Constituição. Muito obrigado. Blanco de Moraes, longo passeio, pela experiência lusitana, matéria de profissional, de prática, o professor Manuel Gonçalves, e ele não deixou por menos, fez uma brilhantíssima exposição para essa experiência já em parte anterior à Constituição de 88 e em parte sobre a Constituição de 88. Mas, na verdade, é sobre a nossa experiência brasileira, porque o fato de ele ter sido derrogado uma carta otorgada e divulgada uma Constituição
afinal de contas, o fato político, o fato jurídico, o fato constitucional da vida constitucional, que ou continua fiel ao passado, ou representa uma mudança em relação a uma coisa nova, não é isso? Mas o fato é que as duas exposições, longas, é verdade, mas extremamente ilustrativas, pela variedade, pela quantidade de questões que foram suscitadas, que foram inventariadas. A quantidade, acho que sobrou muito pouca coisa, se é que sobrou alguma coisa, porque foi realmente uma verdadeira devassa no elenco, na ordenação de experiência de fato. Enfim, isso nos leva a uma situação também um pouco difícil, especialmente difícil para mim, porque estabelece aqui que o encerramento será às 17 horas, e para as 17 horas são poucos minutos, menos de meia hora. E tem aquela formalidade tradicional do presidente do Instituto dizendo as palavras finais. Então, eu pergunto, se algum dos presentes quer fazer alguma pergunta, faça, desde com a condição de ser breve e objetivo, ou se permite que se passe aqui para a parte final. Faça favor. Tomei a liberdade de tomar a palavra. Eu gostaria de chamar a atenção para a contribuição do professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho na evolução do pensamento do professor Canotino, que disse aqui o professor Carlos Blanco ter abandonado o seu conceito de Constituição dirigente. Eu não sei se todos tiveram a oportunidade de ler um livro publicado pelo professor Canotino em fevereiro de 2006, chamado Interconstitucionalidade, e tem até um subtítulo, que é uma brincadeira com o Saramago, Brancosos. Neste livro, eu tive a oportunidade de levar ao professor Manuel Gonçalves. O professor Canotino diz o seguinte: em debate com o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, eu me convenci, eu fui levado a refletir e revisei o meu pensamento e abandonei o conceito de Constituição dirigente. Então eu gostaria de chamar a atenção para o fato de que nós estamos aqui diante de uma figura, um jurista, que tem uma repercussão internacional a ponto de mudar ou fazer Canotino refletir e rever a sua posição, e isso nem sempre é conhecido. De maneira que eu gostaria de trazer a minha contribuição no sentido de agradecer essa oportunidade de ter sido aluno do professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho. Esse é o principal objetivo da minha intervenção. E agora, em um minuto, eu gostaria de dizer que no próximo encontro, professor Manuel, seria interessante trazer alguém para refletir a partir da internet. Quais os reflexos da internet no mundo do direito? E na Constituição e nas Constituições. Aliás, eu trago o Canotino novamente para fundamentar essa minha observação. Porque neste mesmo livro, Interconstitucionalidade, o professor Canotino disse: os juristas precisam começar a pensar nos equivalentes jurídicos da democracia eletrônica. De maneira que eram essas duas considerações que eu gostaria, que já fiz,
agradecendo muito a oportunidade, senhor presidente, tão admirado por nossa juventude, senador pelo MDB, não é? Também além de jurista, ministro, etc. Muito obrigado, professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, professor Carlos e ministro Brossard. Eu agradeço a colaboração que trouxe o professor Marcos Melo Gonçalves, professor da Universidade Mackenzie, e em absoluta pertinência tratar nessa prática. Nós temos uma anatomia, quer dizer, nós não, diríamos vós, fizeram uma anatomia ampla, variada, e às vezes com as parcelas menores, mas até uma anatomia patológica dentro dos corpos. O fato é o seguinte, é que foi feita uma análise ampla, impressionante na sua variedade, na sua pluralidade e na sua riqueza também. De modo que eu vou me permitir, então, agradecendo a colaboração do plenário através da sua pessoa mais do que ilustre, do professor da Universidade de Mackenzie, professor Marcos Melo Gonçalves. Eu vou pedir licença para dizer, então, duas palavras a respeito da exposição do professor Manuel Gonçalves. Eu creio que da Constituição de 88, você pode dizer em resumo, que é uma Constituição analítica longa e pretensiosa, até vou dizer. Por que digo pretensiosa? Porque ela trata, ou sinteticamente ou analiticamente, quase todos os ramos do direito. Ela é direito constitucional, direito público, mas cuida do direito civil. Nenhuma Constituição até hoje tinha disposto, por exemplo, entre os direitos individuais, o direito à herança. Até era de direito civil. Pois bem, até a herança entrou no elenco dos direitos e garantias individuais. E diga-se de passagem, perdoe a minha ignorância, mas eu não conheço fora do Brasil um elenco tão rico, tão variado, tão florescente como no nosso artigo 5º, sem falar no complemento do artigo 6º. Tem ali o direito civil, em primeiro lugar, a teoria do direito, o direito civil, depois o direito processual civil, depois do direito criminal, depois do direito processual penal. Eu falo do direito do trabalho, porque esse é o objeto do artigo especial, do artigo 6º, com copiosos incisos. Quer dizer, realmente, isso ficando em 2 artigos, 5º e no 6º. E mais do que isso, fala-se de reforma, fala-se de uma nova Constituição, uma nova Constituinte, e o professor, não sei se disse, talvez eu tenha perdido, mas também há uma orientação ou uma corrente que pretendia uma nova Constituinte, mas composta de pessoas que não são parlamentares. Então, nós temos o seguinte, é melhor chamar um doutor em astronomia para tratar disso. Vamos convir. As hipóteses por todos os para lembrar o Assis Brasil, nós Francisco Assis Brasil, tinha muitas coisas curiosas. Uma vez ele saía, era usado
alheio, se aproximava lá da estação, um homem ali, um homem. A doutora Assis, o senhor viajando com um solo desses, ele responde, não tem outro. Quer dizer, nós temos que trabalhar com a prática que nós temos. E que tem altos e baixos, tem. Também a propósito disso, uma vez conversamos, falava-se muito mal na Câmara, etc. Eu, conversando com o ministro Balheiro, disse a ele que, na minha opinião, tudo que se dizia era mais ou menos correto, ou melhor, objetivo, mas que, na minha opinião, não era nem melhor nem pior do que a sociedade brasileira. Balheiro ficou um gesto que era muito seu, cerrando os olhos, qualquer coisa assim. Acho que você tem razão. E acho que realmente é um retrato, às vezes, retocado. Esse é o nossa sociedade. Há um episódio, por exemplo, que até hoje não se acabou da minha memória, sem qualquer visão pessoal, pelo menos em São Paulo, mas é um fato histórico. Por uma determinada situação, uma determinada personagem, em relação a qual se dizia, rouba, mas faz. Eu não estou inventando, estou repetindo uma coisa que eu ouvi muitas vezes. Agora veja só o seguinte, rouba, mas faz. E essa pessoa, diga-se de passagem, foi eleita e reeleita para cargos importantes. Não chegou à presidência da República, embora tentasse. Mas exerceu cargos importantes. Quer dizer, essas coisas são toleradas em alguma medida. Em alguma medida. Eu acho que nós temos que ter presente isso. O professor Manuel aqui deu alguns exemplos altamente ilustrativos dessas deformações que são toleradas. Eu tenho para mim que isso aí decorre fundamentalmente de do princípio da irresponsabilidade que domina governo, domina poderes, domina a administração, é cada vez maior, na minha opinião, um flagelo, o maior dos flagelos é da irresponsabilidade, porque faz muito pouco uma eleição ainda que fiscalizada pela Justiça Eleitoral. Essa eleição não significa que o eleito seja, afinal de contas, alguém que responda pelos seus atos. Se ele permite uma imunidade para praticar coisas que não são populares. A Constituição, nossa Constituição, tem alguma coisa de singular já agora. A Constituição do Império durou mais de 65 anos. A primeira Constituição republicana, em 91 a 30, 31, até 34, durou 30 anos. A Constituição de 34 durou 3. A Carta de 37, outorgada, demorou 9, quase 10 anos. A Constituição de 46, 20 anos. Num certo momento ainda sofreu a recepção do ato 2, que abria um poder absoluto.
depois então foi substituída pela Constituição de 67, que seria intocável. Tanto que havia 2 solecismos lá, pela pressa que foi feito, e até que era intocável. Só que sendo intocável, em 69 já veio outro, também de uma forma clandestina. E a partir daí houve outra mais adiante, em 68, por exemplo. Era nem mais nem menos do que as duas anteriores, passada limpo. Mas a sombra de tudo isso durante anos havia na UAP 5 e a não a tudo que a Constituição dizia, ou a chamada Constituição dizia. Muitas vezes me ocorreu que era uma casa, tinha uma porta da família, uma outra porta ao lado para, prefiro nem dizer. Quer dizer, este convívio suportado durante 20 anos. 20 anos. De modo que quando veio a Assembleia de 87, 88, foi uma Assembleia que veio marcada anos de AI-5, anos de artigo, anos, de modo que havia muita queixa, justa ou injusta, pouco importa, mas havia determinados magistrados recentemente, e a unidade é como é. Quer dizer, nós tivemos uma Assembleia que chegou reivindicante, menos na sabedoria dos preceitos, mas em coisas menores. As suas queixas não tinham limite. Sim, respeito à matéria constitucional e extra-constitucional. Por beatos das disposições transitórias. É um livro. Mas o fato é que a nossa Constituição já dura 25 anos e nós estamos aqui, não é por outro motivo. 25 anos, mais do que a Constituição de 46, que não passou dos 20. Agora, eu posso dizer uma coisa assim, meio em segredo, é que essa Constituição está durando 25 anos, jamais, depois de 46, e possivelmente, provavelmente, muito mais do que essa Constituição. Já foi alterado, professor. Eu estou atrasado, tinha 72, 73, já são 80. Sim, mas bom, mas olha, agora, 80, 90 ou 70, mas isso aí é uma mudança da Constituição. Será que é a Constituição de 88 vige 25 anos? Ou as alterações introduzidas representam uma deformação ou um aperfeiçoamento? Não sei. Quer dizer, só deixa. Quer dizer, é um fato novo. Pode estar aperfeiçoando texto que qualquer texto pelas suas imperfeições, e alguns ainda pelo momento, pelas circunstâncias, não eram melhor para a elaboração de uma boa lei. Talvez não seja mais a mesma coisa.
continuando a marcha da aprovação das emendas com este ritmo, eu direi que dificilmente será cumprido. Nós temos um fato aí meio tanto indefinido, mesmo sendo indefinido, é definido até demais. Eu digo essas coisas não é por prazer, não, até com desprazer que digo, mas é porque me sinto constrangido a ter essas ponderações depois desse elenco de ordenação, de tentativa de ordenação do que você passa. Agora, uma outra coisa, só vou citar um exemplo, e vou encerrar, porque não posso mais continuar. Mas uma das coisas que eu também não compreendo é que o Supremo Tribunal Federal decide, pode ser por unanimidade de votos, seja por maioria, pouco importa, decide. No mesmo dia, no dia seguinte, alguém que seja investido de poder judicante decide, em qualquer comarca do país, rigorosamente contrário à decisão do Supremo. Silêncio. Quero dizer, então, eu me recordo que a propósito da natureza jurídica do Banco do Brasil, creio que havia duas correntes. Somados, parece que eram 2.000 votos num sentido e 2.000 votos no outro. Quer dizer, 4.000, não sei se eu estou sendo rigorosamente, mas é mais ou menos isso. 4.000 decisões que estão resultando de nada para a ciência, para a justiça, para a equidade, nada. Porque era de um lado lá, do outro lado. Então, se longo tempo amadureceu a ideia de que deveria haver uma súmula, já que nós não temos, se eu concordo, nos Estados Unidos, uma decisão da Suprema Corte, gosta ou não gosta, observar, pelo princípio não escrito do Estado em si. Pelo princípio não escrito do Estado em si. Tem outro dia, eu sempre me recordo, tempo da Guerra Fria, quando o governo dele, depois da intervenção da indústria do aço, era fundamental para manter a Guerra Fria, quer dizer, para manter um país com os fóruns acesos. Pois bem, a Suprema Corte, por maioria de votos, não foi ilegal. Sem pestanejar, imediatamente, o governo, o Poder Executivo autônomo lá, tomou seu efeito. E era um momento gravíssimo. Essas são coisas. Então, entre nós, bastante tempo falando na súmula, que seria isso? Foi adotada pela Constituição. Uma das emendas inseriu um número, o 103A, e diz assim: o Supremo Tribunal Federal poderá, não brigue, de ofício ou por provocação, mediante decisão de 2/3 dos seus membros, 2/3, para declarar a inconstitucionalidade, basta a maioria absoluta. Aqui é para 2/3. 2/3 de seus membros, após reiteradas decisões. O que é reiteradas decisões? Você sabe o que é? 5 decisões reiteradas são. 15 são também, são. 25 são. Mas os militares.
reiteradas decisões sobre matéria constitucional, poderá aprovar súmula que, a partir de sua publicação, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e a administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento na forma da lei. Quer dizer, ainda havia um convite à revisão. Pelo menos a olho aberto, poderia estar se levantaram vozes eminentes, denúncias, contra a súmula reguladora. Estava no juiz tribunal, etc. De modo que nós temos essas peculiaridades. Pois bem, é desta forma que nós temos de conviver. Eu gostei muito da frase final. Não gosta, não nada boazinha, tá? Mas melhor era do sem ela. Outra coisa, depois daquela nossa experiência que nós tivemos tanto horror, depois daquilo que é premonição, nunca mais. Peço desculpas aos senhores pelo demorado tanto terminar. Convido o professor presidente do Instituto, como é do seu direito e da tradição, fazer o uso da palavra pelo tempo que quiser. Antes de encerrar esse 22º encontro promovido pelo Instituto Pimenta Bueno, eu vou dar a palavra à professora Fernanda, porque ela tem um presente para aqueles que têm sorte. Realmente haverá um sorteio de livros. Professora, por favor, proceda ao sorteio. Já foi informado antes, que agora ao final do trabalho nós iremos sortear livros. Alguns foram enviados pela editora Atlas, realmente para essa finalidade. Outros são livros que a Procuradoria do Estado também está oferecendo. O professor Mônica também parece que trouxe alguns, né? Então, já estamos aqui com todos os nomes sorteados. Não, vai ser diretor. Mas o professor Manuel vai tirar o primeiro nome. Estamos passados. Sintetizo meu agradecimento em duas figuras destacadas desta reunião pelas suas tradições. O
professor Paulo Rosário, ministro e senador, que é o símbolo, como eu disse no início, do constitucionalismo, e o professor Carlos Branco de Moraes, que é o símbolo de nossas raízes constitucionais. Mas esse agradecimento é um agradecimento a todos aqueles que colaboraram no Instituto de Metodologia. E não posso deixar de agradecer também ao auditório. Isto não é demagogia, nem procura de alcançar simpatia. Mas todo professor sabe, por aquele que ocupa uma tribuna sabe, e ele precisa do estímulo do auditório para que ele possa desempenhar adequadamente a tarefa que ele assume. Claro que isto foi propiciado por este auditório, que nesta sexta-feira, véspera de feriado, mais de 5 horas da tarde, ainda está presente e atento. E foi, na verdade, objeto de um massacre por parte de mim, numa longuíssima palestra em que eu inverti totalmente, não só deixando de falar sobre alguns assuntos que eu queria mencionar, por exemplo, o puxador de voto, como, por outro lado, fazendo digressões que provavelmente eram inúteis ou até inconvenientes. Com esse agradecimento, eu declaro encerrado o 22º Encontro de Direito Constitucional. Muito obrigado.